na última aula. E na primeira aula a gente conversou sobre os aspectos introdutórios da execução, os princípios, né, objeto da execução. E agora a gente tem a ideia do livramento condicional, que seria o objeto aqui da nossa aula de hoje. O livramento condicional, gente, junto ali com a progressão de regime, acaba sendo um dos principais direitos, né, pleiteados na execução penal. Agora, com o pacote anticrime, é possível que o livramento condicional, principalmente em casos onde você teria aquele lapso mais alongado, né, 60%, 70%, é possível que o livramento condicional tenha um protagonismo ainda maior na execução penal. Então é importante a gente voltar aos estudos para o livramento condicional ante essa possibilidade de protagonismo na execução penal pós-pacote anticrime. Bom, gente, vou falar da origem do Instituto do Livramento Condicional. Eu sei que para algumas pessoas a discussão de origem, a questão histórica, pode parecer uma perda de tempo, mas eu considero muito importante esse resgate teórico, histórico, da origem dos institutos, para a gente poder saber do que a gente está falando, né? Qual foi, de onde surgiu esse debate, e quais são os possíveis caminhos que a gente pode traçar a partir daí. Né? Lógico que não vai ser uma análise historiográfica a respeito do livramento condicional, né? É só ali pitadas, né, de passado para a gente poder ter algum sentido no nosso presente. Bom, o livramento condicional ele tem início na França, né, do século XIX, principalmente aqui na segunda metade do século XIX, e o livramento condicional ele vai se consolidar nesse momento como a última fase do sistema penitenciário progressivo, principalmente na Irlanda e Inglaterra. A ideia do livramento condicional, gente, seria um controle do comportamento da sentenciada em liberdade. A ideia que o controle do comportamento ele continuava após a liberdade, ou seja, você condiciona esse livramento ou a liberdade a determinados controles exercidos pelo Estado, tá? Aqui uma menção ao livro Cárcere e Fábrica, do Dario Melozzi e Massimo Pavarini, são dois autores italianos muito importantes para a criminologia, e eles fazem essa relação entre o cárcere e a fábrica, principalmente a disciplina fabril e como essa disciplina fabril ela influenciou, né, as instituições penais. Então, o surgimento, a origem do livramento condicional está na possibilidade, né, do preso ter uma aprendizagem industrial com os patrões. Então, ele estaria liberado, né, sairia, né, dos muros do cárcere para uma liberdade para o trabalho, voltada para o trabalho. Então, a ideia de pena e revolução industrial. A gente chegou a falar sobre isso, né? A pena não surgiu, não é um ente natural, né? Não é algo ontológico, é algo que tem uma localização histórica, e essa localização histórica da pena como privação de liberdade deve muito à Revolução Industrial e aos instrumentos de disciplinamento da classe trabalhadora nesse momento da Revolução Industrial. Tá? Aqui, gente, eu trouxe para vocês uma figura, né, que foi algo que originou as prisões como a gente conhece hoje, que é a chamada workhouse, né, traduzindo aqui livremente, a casa de trabalho. Então, aqui vocês podem perceber, né, que tem um guarda, né, aparentemente com um chicote na mão, outro guarda aqui fazendo o controle, né,
dos presos, e esses presos produzindo naquilo que seria, a princípio, uma linha de montagem. Então, isso aqui é o que deu origem ao que a gente conhece hoje como prisões, né? A ideia de prisão-fábrica surge aqui com workhouses, casas de correção ali, né, durante a Revolução Industrial. Então, você tinha uma junção entre o disciplinamento da fábrica e a contenção de grupos indesejáveis, né? Pessoas que saíram dos campos, vagabundos que não tinham acesso ao trabalho, pessoas que ficavam vagando, né, vadios de toda a ordem, etc., estavam sujeitos a serem disciplinados pelas casas de correção. Então, a gente até tem uma perspectiva interessante de conectar com essa origem histórica da prisão, a palavra vilão, né? A palavra vilão associado como algo ruim, algo malvado, advém dessa percepção preconceituosa que havia em relação às pessoas de origem camponesa, né? Pessoas que estavam vindo para a cidade, que não estavam adaptadas ao regime industrial nascente e precisavam ser forçadas, né, mediante as casas de correção para o trabalho. Aqui, ó, vocês percebem também, ó, a ideia é que a gente está falando, né, nessa gravura de uma prisão, né, de algo mais próximo de uma prisão. As pessoas estão ali coativamente e, ao mesmo tempo, aprendendo ofícios naquilo que seria, a princípio, uma linha de produção. Tá? A frase interessante que a gente tem aqui para fazer, de uma certa forma, um resumo sobre essa temática, vem do Rush, no livro Punição e Estrutura Social, que ele vai falar o seguinte: cada sistema de produção tende ao descobrimento de métodos punitivos que correspondam às suas relações produtivas. Ou seja, cada relação produtiva, ela tende a desembocar num formato de sistema penal ou de método. O Rush ele faz essa correlação entre as relações produtivas, ou seja, como a economia está organizada em determinado momento histórico e quais são os métodos punitivos adotados. Então, ele vai relacionar as galéias, por exemplo, quando pessoas presas iam em navios para outros continentes, com a ideia de colonização, né? E vai relacionar também a prisão privativa de liberdade com o surgimento das fábricas, com a Revolução Industrial. É um livro clássico, super interessante, recomendo, né, que vocês pesquisem sobre. E não por acaso a gente tem no livramento condicional resquícios, reminiscências desses aspectos laborais, dessa relação entre pena e fábrica. Alguns termos que aparecem até hoje, né, no livramento condicional, a ideia de trabalho honesto, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído, obter ocupação lícita, são termos que ainda estão presentes, que mostram essa conexão histórica entre o livramento condicional e essa organização industrial da sociedade, a utilização do cárcere para instrumentalizar a industrialização. Uma frase aqui do Anitua, também muito interessante: o cárcere se faria de fábrica ou ganharia representação simbólica de fábrica. Essa ideia dessa conexão entre fábrica e pena. O sistema do livramento condicional, ele teve, né, um maior desenvolvimento nos Estados Unidos, né? Talvez a principal forma de acesso à liberdade nos Estados Unidos se dê pelo chamado livramento condicional. Lá eles chamam normalmente, quando você vê num filme americano, o cara fala: eu tô, o fiscal da condicional, eu estou incondicional, né? O termo, na verdade, probation, né? Essa é a principal forma de acesso, né, a direitos liberatórios nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos você não tem, a princípio, esse formato de progressão de regime. O livramento condicional lá
toma esse papel, né, de acesso progressivo do preso à liberdade. Aqui no Brasil, a princípio, ele surge no Código Penal de 1890, mas ele passa a ser efetivo realmente a partir de 1924, com o decreto 16665. Né? E esse decreto ele tem alguns aspectos interessantes. Depois eu passo para vocês, recomendo a leitura. Né? Ele relaciona, né, todo esse aspecto que eu falei da questão do trabalho, da colônia agrícola, né? Você só poderia ter acesso ao livramento condicional se você passasse por uma colônia agrícola industrial, e traz algo que me parece muito significativo dessa época ali, 1924, a gente ainda tem ali uma prevalência muito grande do chamado positivismo criminológico. Ele traz a ideia de regeneração. O preso só poderia adentrar o livramento condicional se ele desse sinais de que ele estava nos dizeres da lei de 1924 regenerado. Né? E aqui é um resquício, obviamente, lombrosiano. Lombroso indicava que o preso, né, na verdade, os criminosos, teriam a chamada degeneração, degenerescência, ou seja, né, o criminoso seria um ser atávico, algo que estaria como se fosse um salto para trás na evolução humana. Né? Essa ideia, a partir de critérios biológicos, indicariam, né, que o criminoso seria alguém diferente do não criminoso. Então, isso aqui é um resquício desse momento. Como definir o livramento condicional? Aqui a gente tem uma discussão também bem importante para a gente construir estratégias de defesa. Basicamente, o livramento condicional ele pode ser entendido como um substitutivo penal. Né? O livramento condicional, e aqui a gente não pode confundir, ele está muito próximo desses substitutivos penais, algo que é visto como uma opção ao cárcere. Então a gente tem a suspensão condicional da pena e a suspensão condicional do processo. Não dá para confundir uma coisa com a outra. Né? Na suspensão condicional da pena, a pena foi aplicada, mas ali, durante os aspectos da dosimetria, da responsabilização, o magistrado indica que seria suficiente a aplicação de uma suspensão condicional da pena. Houve a pena, mas essa pena não chega a ser efetivada. Suspensão condicional do processo, Lei 9.099. Há uma imputação, mas a pessoa não chega a ser processada. Ela tem que cumprir mediante condições, etc., que depois a extinção total dessa situação. No livramento condicional é um pouco diferente. Né? Houve a condenação, houve o processo, a pessoa iniciou o cumprimento da pena em estabelecimento penal, ou seja, é uma pena privativa de liberdade que restringe corporalmente a liberdade do indivíduo, e após o cumprimento de uma parcela da pena, né, um cumprimento de parte da sanção penal e observado pressupostos e condições, a pessoa pode ser liberada, ou seja, ter acesso a uma liberdade, sair do estabelecimento. Essa é a ideia e a diferenciação entre o livramento condicional e os demais substitutivos penais. Essa ideia está no item 137 da exposição de motivos da LEP. Como a gente viu, a exposição de motivos da LEP, ela ajuda algumas interpretações, mas outras ela está, de uma certa forma, não em consonância com aquilo que a doutrina mais moderna indica, mas é um instrumento interessante para a gente ter como norte interpretativo a respeito da Lei de Execuções Penais. Então, a exposição de motivos traz claramente que seria uma medida alternativa ao encarceramento. Tá? E se dá
em sede de execução penal. Todos esses dois aqui, suspensão condicional da pena, suspensão condicional do processo, se dão no processo de conhecimento, tá? Aqui a gente está falando de um instituto da execução penal, porque é necessário o cumprimento de uma parcela da sanção penal. Seguindo aqui, a gente discute a natureza jurídica da pena, do livramento condicional, desculpa. E a gente tem três concepções, basicamente. Por que é importante discutir a natureza jurídica? Porque existem certas teses jurídicas, tanto do MP quanto da Defensoria, que podem fazer sentido a depender de qual natureza jurídica a gente está trabalhando. Então, se a gente estiver trabalhando com uma ou outra natureza jurídica, pode fazer mais sentido, né, falar, né, de teses de defensivas ou teses em relação à interpretação do livramento condicional abraçadas pelo Ministério Público. Bom, uma primeira concepção, aqui trazida pelo professor Rodrigo Roig, diz para a gente que o livramento condicional é a antecipação da liberdade antes do término da pena. Uma outra vai dizer o seguinte: não se trata de liberdade antecipada, mas sim de um estágio do sistema penitenciário, ou seja, um estágio do sistema progressivo, a última fase do cumprimento da pena. Aqui o professor Alexis Brito aparentemente adota essa tese. E uma tese mista que vai dizer o seguinte: é a colocação antecipada do condenado em liberdade na etapa final da execução da pena. Tá? Então aqui a gente teria uma corrente mista a respeito da natureza jurídica do livramento condicional. Eita. Problemas e algumas teses de defesa. Seria necessário, né, para a obtenção do livramento condicional, que o condenado ou a condenada passassem necessariamente pelo regime intermediário, ou seja, pelo semiaberto? Aqui a gente tem duas correntes, né? A primeira corrente vai dizer que seria necessário, pois o condenado ou a condenada precisariam assimilar a chamada terapêutica penal, uma ideia que remete aqui ao chamado correcionalismo, né? A ideia de ressocialização, de que a pena teria uma função terapêutica para o condenado. A gente sabe que isso é muito bonito no aspecto teórico, mas a pena, na verdade, tem um aspecto mais de dessocialização, de reduzir os laços comunitários, familiares e, muitas vezes, de produzir danos irreversíveis para a pessoa presa. Então, essa corrente ela vai sustentar que se você sai do fechado, do regime fechado, diretamente para o livramento condicional, você teria uma passagem muito brusca para a liberdade, o que poderia atrapalhar a ideia, né, de assimilação da terapêutica penal. Uma segunda corrente vai nos dizer o seguinte: olha, não há necessidade de passar pelo regime intermediário, pois não há previsão legal. E se a gente está falando de antecipação da liberdade, se a gente entende que há essa natureza de liberdade antecipada, não faria sentido esperar a passagem por todas as etapas do livramento condicional. Né? Aqui, aquele debate, e essa corrente, obviamente, é a corrente que a gente deve adotar na defesa, né? Aqui a gente está falando de uma possibilidade maior, né, de ampliação da liberdade. E aquele debate que a gente fez, o que é mais benéfico, gente? Livramento condicional ou o regime aberto? Aquilo que a gente conversou. Existem certas condicionantes do livramento condicional, certos aspectos de consequências para o livramento condicional, principalmente caso haja a revogação do livramento condicional, que tornam o regime aberto mais favorável para o sentenciado. O risco é menor. A gente já vai ver isso mais para frente, mas já adianto para vocês. Caso haja revogação pelo cometimento de algum crime durante
o direito, né, o usufruto do direito ao livramento condicional, a pessoa perderia o tempo que ficou em livramento condicional. Então é mais seguro, há menos riscos se a gente estiver com o regime aberto ao invés do livramento condicional. Então, olhou para o processo, o condenado ou a condenada tem acesso aos dois direitos, livramento condicional e regime aberto. Optem sempre pelo regime aberto, pois o risco é menor. Lembrando, gente, quando a gente olha na rua por uma pessoa que está no livramento condicional e outra pessoa que está no regime aberto, não há diferença fática entre uma e outra. As duas pessoas estão, né, liberadas, né? Elas estão circulando livremente pelas ruas, tendo determinadas condições, determinadas condicionantes à sua liberdade, mas você não vê uma diferença concreta hoje na prática entre o livramento condicional e o regime aberto. Mas, juridicamente, o livramento condicional ele é mais rigoroso que o regime aberto, principalmente ante as consequências do descumprimento. Tá? Seguindo aqui, possibilidade do livramento condicional ser solicitado, né, ser requerido no âmbito do conhecimento, né? Trouxe isso aqui pensando principalmente aí no Bruno, né, em aspectos aí que às vezes você tem uma preventiva muito alongada no âmbito do conhecimento, e aqui seria mais uma tese de pleito liberatório para as pessoas que atuam na defesa no âmbito do conhecimento. Né? Então, aqui, alguns aspectos, né, algumas justificativas possíveis. Né? Artigo 387 do Código de Processo Penal, indicando que o tempo de prisão provisória ele poderia ser contado para a determinação do regime, logo, também seria possível indicar que esse tempo fosse usado para o livramento condicional. Outro aspecto, a resolução 12 do CNPC, PCP, desculpa, né? Recomenda que os direitos da execução penal sejam reconhecidos antecipadamente aos presos provisórios, tá? Lembrando, né, quando a gente está falando aqui, a gente só existe a guia de execução, a guia de recolhimento provisória se a pessoa tem uma sentença condenatória, tá? E está recolhida ao cárcere. Tá? E a súmula 716 do STF, em analogia, pois ela se refere basicamente à progressão de regime. Então, aqui pode ser interessante a gente indicar que o livramento condicional seria a última etapa do sistema progressivo, para a gente poder trazer essa súmula 716 do STF. Então, pessoas que estão com uma preventiva muito alongada, você poderia sustentar um livramento condicional em perspectiva. Né? Então, a pessoa já cumpriu 1/3 da pena, que caso ela seja condenada na pena máxima, ela teria. Então, se a gente está falando que no máximo da pena ela teria 6 anos de pena, ela já ficou 2 anos em preventiva, você já poderia sustentar o livramento condicional em perspectiva. Tá? A ideia aqui é você não ter um tratamento mais gravoso para a pessoa que não tem o reconhecimento, né, do título executivo, não foi condenada efetivamente, do que aquela pessoa que já foi condenada. Então, se eu tenho um leque de direitos para os condenados, esse leque de direitos também poderia ser acessível para os presos provisórios. É mais ou menos essa a ideia. Reparação do dano, você tem aqui como um dos requisitos para o livramento condicional a reparação do dano ocasionado pelo crime. Uma crítica muito forte a respeito dessa condicionante, indicando que a gente estaria diante de uma prisão por dívida indireta. Né? E, mais do que isso, o fato da pessoa estar presa não faz com que ela fique mais rica, que ela tenha mais condições financeiras. Pelo contrário, né? As famílias empobrecem, se endividam, e o preso
ele teria mais dificuldades para fazer essa reparação estando privado da sua liberdade. Então é um contrassenso sustentar essa necessidade da reparação do dano, né? Então, mesmo que houvesse dano, né, concreto ali ocasionado pelo fato criminal, a gente poderia sustentar que essa necessidade da reparação do dano fosse afastada. E aqui só um parênteses, gente, acho importante trazer esse debate. A gente tem uma tendência, que é uma tendência que vem do direito penal econômico, de trazer cada vez mais essa lógica, tanto para a execução no aspecto da progressão de regime, quanto também para o livramento condicional. A necessidade de você ter a reparação do dano ou o pagamento da multa para a pessoa poder progredir de regime ou acessar direitos em sede de execução. É algo que vem ali do direito penal econômico, principalmente a ação penal 470, a ação do mensalão, e, de uma certa forma, também rebate nos assistidos da Defensoria Pública. É aquela ideia da professora Maria Lúcia Caram a respeito da esquerda punitiva, a ideia de que se você acredita que existe a possibilidade de um direito penal que seja igualitário, na verdade você está reforçando a desigualdade do direito penal, porque para cada empresário que vai preso, outros 500, 600, talvez a proporção seja até maior do que essa, de pessoas que não têm condições mínimas de reparar esse dano. Então, todas essas condicionantes que estão, a princípio, direcionadas para o direito penal econômico, elas vão rebater nos assistidos da Defensoria. Então, não existe democratização da pena. A pena sempre vai nas pessoas mais vulneráveis. Aqui, um exemplo claro disso. Alguns requisitos, tá? A gente tem requisitos objetivos e requisitos subjetivos. Requisitos objetivos, basicamente, cumprimento de uma parte da sanção. A gente vai ver que, a depender da natureza e qualidade da pena, você vai ter mais ou menos, né, lapsos de cumprimento de pena, e a gente tem que estar falando de uma pena privativa de liberdade, né? Seja ela de reclusão, de detenção ou prisão simples. Se houver pena restritiva de direitos ou multa, a gente não pode falar em livramento condicional. A ideia do livramento condicional é que a pessoa ficou por um tempo presa, privada da sua liberdade em estabelecimento penal. Essa é a ideia do livramento condicional, tá? Seguindo aqui, um requisito que parece que é brincadeira, esse requisito. Vocês vão olhar, vocês não vão entender, e eu compartilho dessa perplexidade de vocês. A pena deve ser igual ou superior a 2 anos. Vocês não leram, não ouviram errado. O Código Penal, no artigo 83, indica que, para a pessoa fazer jus ao livramento condicional, ela tem que ter uma pena que não pode estar abaixo de 2 anos. Então, a lógica é a seguinte: só faria jus ao livramento condicional pessoas que foram condenadas a partir de 2 anos. Se a pessoa foi condenada a 1 ano e 8 meses, tráfico privilegiado, ela não faria jus ao livramento condicional. Gente, é absurdo, é totalmente surreal esse requisito, porque você acaba dando um tratamento mais gravoso para quem teve uma pena menor do que para pessoas com penas maiores, né? Não tem mínimo sentido, não tem uma lógica isso aqui, né? É totalmente irrazoável essa perspectiva, né? Até porque existem pessoas condenadas a 1 ano e 8 meses, o caso do tráfico privilegiado, que efetivamente vão presas. Né? Não é todo mundo que tem uma pena abaixo de 4 anos que recebe uma PRD, né? Que tem essa pena substituída, convertida, né, para uma PRD. Então, é totalmente surreal. Só que existem decisões, friso aqui, isoladas dos tribunais estaduais, tá? Afastando esse requisito de 2 anos. Diria que são decisões raras, né, da gente ver. No STJ, prevalece que esse requisito deve ser respeitado, então pessoas com penas abaixo de 2 anos não fariam jus
ao livramento condicional. E a gente tem a tese 81 da Defensoria Pública de São Paulo, indicando que não houve recepção constitucional, né, desse limite temporal do artigo 83 do Código Penal, por falta de razoabilidade, por desproporcionalidade, né? Aqui é algo que realmente não faz sentido, porque você acaba dando um tratamento mais gravoso para quem teve uma pena menor. E se a gente entende que pena só existe pena onde há culpabilidade é reprovabilidade, a pessoa com uma pena menor ela teve uma conduta menos reprovável, tanto pelo Código Penal quanto pela dosimetria estabelecida pelo juiz do conhecimento. Então, não faz o mínimo sentido, mas é isso. E é uma tese que precisa ser reforçada, mas hoje, por enquanto, é uma tese minoritária nos tribunais, ainda que hajam decisões isoladas dos tribunais estaduais. A gente tem 3 requisitos aqui temporais, né, dos requisitos objetivos que a gente está falando. Então, 1/3 da pena, o cumprimento de 1/3 da pena, e é 1/3 da pena total, não é 1/3 da pena no regime, tá? 1/3 da pena total. Então, a pessoa está no regime semiaberto, ela vai contar 1/3 do todo da pena. Não é como a gente fala na progressão de regime, que você conta, né, 1/6 ou 16% daquele período que ela está naquele regime. Tá? Aqui a gente está falando da pena total. Então, se a gente estiver falando de pessoas primárias, né, não reincidentes, em crimes dolosos, poderiam ter acesso ao livramento condicional, cumprindo 1/3 da pena. Se a gente estiver falando de reincidentes em crimes dolosos, essa pessoa teria que cumprir metade da pena. Obviamente, gente, que pela legalidade estrita, a gente está falando de crime. E o crime tem que ser doloso. Então, contravenções penais e crimes culposos afastam esse requisito. Então, se a pessoa foi condenada num crime doloso e depois num crime culposo, ela teria acesso ao livramento condicional no lapso mais favorável. Tá? E se ela foi condenada por um crime e depois por uma contravenção penal, de novo, ela teria direito aqui ao acesso por 1/3 do cumprimento da pena total. Caso a gente esteja falando em crime hediondo, tortura, tráfico ou terrorismo, os crimes equiparados a hediondo, o direito, né, ao livramento condicional se daria com 2/3 da pena. Tá? Aqui, gente, lembrando, a gente está falando, né, de pessoas que podem ser tanto primárias quanto reincidentes. Tá? Nesse aqui dos 2/3. Só que, se a gente estiver falando do reincidente específico, nossa, aqui tá bonito, do reincidente específico, ele não faria jus ao livramento condicional. Haveria uma vedação absoluta ao reincidente específico em crime hediondo ou equiparado de acessar esse direito em sede da execução penal. Aqui, né, algumas críticas que a gente pode fazer a essa vedação ao reincidente específico em crime hediondo, né? Fere o princípio da individualização da pena, principalmente se a gente relacionar essa individualização da pena à proibição do regime integralmente fechado. Então, a individualização da pena ela é inimiga de qualquer forma de generalização, seja durante o conhecimento, seja durante a execução penal. Então, às vezes você tem uma pessoa que é reincidente específico em crime hediondo, mas tem um acesso, né, à chamada terapêutica penal muito mais intenso do que uma pessoa que é primário em crime comum, né? Então, isso aqui veda e acaba gerando um efeito contrário da pessoa ir para o tudo ou nada. Ora, se eu não vou ter acesso a direitos, para que eu preciso, né, não me rebelar? Para que eu preciso para que eu preciso ter remissão? Para que eu preciso ter um bom cumprimento de pena? Não faz nenhum sentido. Então, até para os aspectos de disciplinamento
penal, né, e a gente pode jogar com essa contradição, mesmo que a gente tenha críticas a essa ideia do disciplinamento penal, vide Foucault, a gente pode jogar com isso porque isso milita contra o disciplinamento penal. Né? É uma forma de você, na verdade, jogar o preso ou a presa e falar, você não tem nada a perder. Né? Você não tem nada a perder, então você pode se rebelar, você pode matar um colega de cela, que isso aí não vai influenciar a sua pena. Óbvio que se você mata um colega de cela, tipo, você vai ter pode ter uma condenação e as penas vão se somar. Né? Talvez o exemplo tenha sido um pouco exagerado. Mas no âmbito disciplinar, sim. Barreira ao sistema progressivo, né? Então, se você entende que o livramento condicional, e aqui outro aspecto que é interessante, manejar, né, essa questão do livramento condicional como última etapa do sistema progressivo, você estaria colocando uma barreira que, de uma certa forma, contraria também a individualização da pena, como a gente vê nas decisões do Supremo Tribunal Federal. E outra coisa, né, o direito penal do autor, uma presunção de que pessoas reincidentes em crimes hediondos seriam, entre aspas, mais perigosas que outros reincidentes. Né? Tipo, isso é uma afirmação despida de qualquer comprovação empírica. Então imagina que uma pessoa foi condenada por falsificar medicamentos, né, 2 vezes. Em tese, ela é reincidente em crime hediondo. Ela é mais perigosa, entre aspas, que uma pessoa reincidente em roubo, né? Não tem lógica nenhuma. E o professor Gustavo Junqueira traz uma reflexão que, para mim, é fantástica. Ele diz que essa ideia de você dar um tratamento mais gravoso ao reincidente específico seria uma forma do Código Penal fazer um culto à diversidade. Né? Um dia você comete um furto, outro dia você comete um roubo, outro dia um latrocínio. Né? Não se mantenha, né, na especialização, você vai diversificando o seu rol de atividades criminais, o que é algo despido de qualquer razoabilidade, esse tipo de conclusão. Né? A gente tem que chegar a uma conclusão de que é melhor, né, o preso ele cometer um leque de vários crimes do que ele cometer várias vezes o mesmo crime. Né? Não faz o mínimo sentido esse tipo de conclusão. Mas é o que a gente tem. E eu já vou trazer aqui para vocês, né? Já até veio aqui, né, nesse slide. O pacote anticrime, ele trouxe para a gente 2 vedações além, a princípio, né, e acho que esse é o ponto, além daquela vedação para o reincidente específico em crimes hediondos, ele trouxe uma vedação que está no artigo 12, em 2 incisos, né, do artigo 112 da LEP, o inciso 6 e o inciso 8. Quando a gente está falando de crime hediondo, tá, com resultado morte. Crime hediondo ou equiparado com resultado morte. Independe se a pessoa é primária ou reincidente. Tá? Nessas 2 hipóteses, a gente estaria diante de vedações à progressão de regime, do livramento condicional. Tá? E aí surge, ao meu ver, a discussão que é mais interessante. Será que essa previsão aqui, do artigo 112 da LEP, nesses 2 incisos, teria revogado aquela, né, previsão de vedação a respeito do reincidente específico? Eu acho que é uma tese que pode ser sustentada, porque a gente está falando aqui pelo critério temporal. Essa é a última previsão a respeito da vedação ao livramento condicional. E, de uma certa forma, estas 2 previsões, né, elas se chocam com a previsão do reincidente específico, porque quando a gente olha o inciso 8º do artigo 112 da LEP, ele já está falando de reincidência específica. Então, a não ser que a gente diga que o legislador ele teve, né, uma normatização desnecessária, que ele falou 2 vezes a mesma coisa, né, a gente poderia sustentar que houve aqui uma revogação dessa previsão de uma vedação absoluta do livramento condicional ao reincidente específico.
Tá? Alguns requisitos subjetivos que a gente tem a respeito do livramento condicional, bom comportamento durante a execução da pena, e isso aqui causava e causa, né, bastante problema quando a gente está diante de faltas longínquas, né? A pessoa iniciou a pena há 10 anos atrás, ela cometeu uma falta grave, e agora, 10 anos depois, ela quer pleitear um livramento condicional. Havia essa possibilidade, né? E há ainda, né? Porque esse termo durante a execução da pena permanece, então você poderia entender que a pessoa teria que ter um comportamento favorável durante toda a execução da pena, mesmo que ela tivesse cumprido uma pena de 40 anos e 30 anos atrás ela teve uma falta grave. Então é outra pessoa completamente diferente, mas se você levasse a ferro e fogo essa interpretação do durante a execução da pena, você poderia sustentar essa vedação e inclusive indicar que se a pessoa teve uma falta disciplinar longínqua de muito tempo atrás, ela estaria vedada a acessar o livramento condicional. Mas o pacote anticrime ele trouxe esta linha aqui no inciso 3º, tá? Que essa linha diz o seguinte: não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. O professor Gustavo Junqueira, ele diz no livro dele sobre o pacote anticrime que essa previsão ela é uma previsão desnecessária, que não vai mudar muita coisa no âmbito da execução penal, porque essa pessoa que tem falta grave nos últimos 12 meses, ela não estaria habilitada, ela não teria sido reabilitada dessa falta, então o BI dela, que é o mesmo, né, que a gente viu na semana passada para a progressão de regime, não viria com bom comportamento, viria com comportamento ruim ou insatisfatório. Eu concordo com o professor Gustavo Junqueira nesse aspecto. Porém, me parece que há uma possibilidade de sustentar que o inciso A deve ser lido juntamente com o inciso B, indicando o seguinte, que você teria como critério de contemporaneidade, ou seja, como limite temporal para consideração do magistrado no âmbito do requisito subjetivo para o livramento condicional, de somente 12 meses. Porque você tem aqui, né, essa percepção de que nos últimos 12 meses não poderia haver falta grave. Tá? Outra possibilidade de tese de defesa que surgiria aqui desse limite temporal. A gente está falando de falta grave. Então, se o sentenciado tivesse uma falta média nos últimos 12 meses, você poderia sustentar que não haveria esse impedimento, né, também do livramento condicional. Tá? Acho que são debates possíveis de serem feitos. A ideia de você juntar a interpretação da linha A com a linha B, ou seja, bom comportamento, esse durante a execução penal, não é durante toda a execução penal, é durante os últimos 12 meses. Você lê uma coisa junto com a outra. Acho que é uma possibilidade interpretativa. Bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Olha ele aqui. Avaliação crítica a respeito dessas linhas, né? Essa ideia de verificação do bom comportamento deve possuir, como a gente falou, um mínimo de contemporaneidade, ou seja, a verificação da existência de faltas disciplinares deve estar próximo do direito pleiteado. E o limite temporal que a lei parece ter trazido foi de 12 meses. Isso aqui não é novidade, gente, porque quando a gente olhava para os decretos de indulto, ele já indicava que 12 meses era o limite para essa consideração. Então, na verdade, eles só trouxeram isso para o livramento condicional. Não me parece que tenha sido uma modificação
tão significativa assim. Então, houve aqui somente uma transposição da lógica para dos decretos de indulto para o livramento condicional. Lembrando que a gente chegou a conversar sobre isso no requisito subjetivo para a progressão de regime. Se a gente fizer uma interpretação sistemática da execução penal, não faz sentido você poder extinguir a pena, na época que existia decreto de indulto, por esse limite de 12 meses, e você não poder ter acesso a benefícios, a direitos menos intensos no âmbito da liberdade. Então, se você extingue a pena com 12 meses, não tendo falta grave no âmbito de 12 meses, você não poderia impedir a progressão e o livramento condicional se você estivesse falando de uma falta grave que ocorreu há 24 meses, 36 meses. Não teria lógica nenhuma. Então, se você pode o mais, extinguir a pena pelo indulto, você não pode o menos, né? Não tem lógica. Então, essa é a ideia da contemporaneidade que me parece que é possível sustentar para não impedir o livramento condicional quando a gente estiver diante de faltas antigas, faltas muito longínquas no boletim informativo do sentenciado. A ideia aqui de você ter limites temporais para as punições disciplinares, né? Então, se você tem limite temporal para o cumprimento da pena, com muito mais razão você teria que ter limites para as consequências de uma punição disciplinar no âmbito de uma falta grave, tá? Alguns parâmetros temporais de limitação. A gente tem o período de reabilitação, né, das faltas disciplinares, 12 meses, 6 meses, 3 meses, depende do regulamento estadual. Prazos prescricionais, a gente tentar fazer uma transposição dos prazos prescricionais do Código Penal para cá, para a gente dizer, olha, se ele tivesse cometido um crime, e a falta disciplinar é um mínus em relação ao crime, ele teria ali um prazo de 3 anos de prescrição. Então, mais de 3 anos durante a execução penal, você não poderia considerar, né, essa falta para impedir o livramento condicional. E talvez, né, o lapso mais adequado que a gente teria para esse limite temporal seria de 180 dias da Lei 8.112, né, do Estatuto dos Funcionários Públicos Federais. Aí você vai pensar, ora, mas você está falando de direito administrativo. Não, mas tipo, a gente não tem um prazo, né, para essa questão da falta disciplinar. Então a gente teria que buscar naquilo que é mais próximo, né, ontologicamente, dessa questão da falta disciplinar, que seria a falta funcional do funcionário público. Então você teria esse lapso aqui de 180 dias, que seria o limite para, seria a prescrição, né, das faltas disciplinares. E essa questão da leitura em conjunto do artigo A, das alíneas A e B, como uma interpretação dada pela legislação do que seria-se durante a execução penal. Tá? Até porque, gente, desculpa voltar ainda nesse ponto, né? Não faria sentido, né, você ter colocado a linha B, se você não fosse colocar nenhum limite, né? Porque você não mudaria nada, né? Então, é isso, você colocou a linha ali que não existia e você não alterou normativamente nada, né? Então, não faria sentido, né? A gente poderia sustentar até uma questão de perda completamente da eficiência legislativa. Se você demora meses e meses com comissões, gastando dinheiro público para fazer uma alteração que ela não muda nada, né? Ela simplesmente mantém o que já existe, né? Não tem nenhuma lógica. A ideia do bom desempenho no trabalho, que lhe foi atribuído, uma porta aberta gigantesca aqui para a arbitrariedade, né? Qual é esse critério de bom desempenho no trabalho? Qual trabalho? Qual foi a qualificação que foi dada para o preso, né, exercer esse trabalho? Quais foram as condições que foram fornecidas, né? É bom desempenho baseado em quê? Né? Não tem sentido, né? É algo amplo demais que pode acabar gerando arbitrariedades, impedindo o acesso aos direitos. Prover a própria
prover a própria subsistência mediante trabalho honesto, né? Aqui, totalmente ideia de uma estigmatização, a gente tem para os presos e também para as pessoas que nunca foram presos, uma falta de oferta de emprego, a gente tem aí inteligência artificial, retirada de vários postos de trabalho, então já não tem emprego para pessoas que nunca passaram pelo sistema penal. Pelas pessoas que passaram também, você tem uma dificuldade ainda maior. Então, essa possibilidade aqui de você vedar o livramento condicional pela inexistência de um trabalho honesto, uma comprovação, uma carta de emprego, né, é algo completamente absurdo, né? Seria uma forma de criminalizar o desemprego e, eventualmente, criminalizando também a pobreza. Agora, uma coisa interessante que o Alexis Brito fala, né, que essa capacidade de prover a própria subsistência, né, caso, e aí é uma tese interessante de ser manejada, caso isso aqui seja um impeditivo para o livramento condicional, deveria derivar, né, da instrução profissional ou educacional que o preso recebeu durante o cumprimento da pena. E, normalmente, há muito poucos postos de trabalho, né? Salvo engano, a gente tem 36% só dos presos brasileiros que trabalham hoje, então isso pode também ser sustentado como um argumento. Olha, ele não teve acesso nem à educação, nem à profissionalização durante o cárcere, então você não poderia impedir, haveria ali uma ideia de co-culpabilidade na execução que impediu que ele pudesse pelos próprios meios subsistir, né, ter essa autossuficiência. Exame criminológico, a gente tem aqui uma abertura grande para sustentar o exame criminológico, a ideia, né, de aptidões físicas e psíquicas do condenado no artigo 83, parágrafo único, de que não voltará a delinquir, né, o chamado requisito bola de cristal. Né? Você olha para o condenado e você fala, você vai delinquir novamente? Né? Tipo, é um negócio totalmente estúpido, mas existe. A princípio, há uma tese do Alexis Brito, que também me parece bem interessante, indicando que o exame criminológico não foi pensado para essas hipóteses. Então, não haveria previsão legal específica para o manejo do exame criminológico no âmbito do livramento condicional. É uma tese interessante, mas na prática jurisprudencial isso é amplamente aceito. Exame criminológico tanto para a progressão de regime, que seria originalmente a criação dele, quanto para o livramento condicional. Algumas condições estabelecidas para o livramento condicional, né? A sentença concessiva do livramento condicional, ou a sentença que reconhece o livramento condicional, poderia estabelecer condições obrigatórias ou facultativas para o usufruto do livramento condicional. A ideia dessas condições seria estabelecer aqui mecanismos para a chamada reinserção social do condenado, ou, como o Alexis Brito chama, de do condenado poder adquirir hábitos pró-societate. Tá? É um termo, me parece questionável, mas dá a entender mais ou menos a origem dessa ideia, dessas condições para o livramento condicional. Então você tem os requisitos e o sentenciado ou a sentenciada, obtendo esses requisitos, bom comportamento, naquele lapso que a gente viu, atingimento de condições objetivas, de requisitos objetivos, 1/3, metade, 2/3, ainda assim seriam estabelecidas condições para o usufruto do livramento condicional. E a gente tem aqui, né, a ideia, basicamente, de que você estaria preparado para a vida em liberdade ou reduzindo as chamadas oportunidades de delinquência mediante essas condições. A gente vai ver que são condições muito mais simbólicas do que reais, mas essa seria, em tese, a justificativa para essas condições. Condições obrigatórias, né, elas têm que estar presentes em qualquer livramento condicional que foi reconhecido. Obter ocupação lícita dentro de um prazo razoável, se for apto ao trabalho, tá? Comunicar periodicamente o juízo sobre sua ocupação. E aqui, gente, a gente tem realmente talvez a condição mais importante. A pessoa ela vai periodicamente ao fórum, né,
a assinar, né? Então, quando a pessoa fala, estou no fórum assinando, ela pode estar assinando um livramento condicional, nessa ideia de comunicação periódica ao juízo, pode estar, entre aspas, assinando uma cautelar no âmbito do conhecimento, ou pode estar assinando também um regime aberto, né? Então, assinar é algo muito amplo que pode ter a ver com todos esses aspectos que eu mencionei. Não mudar de território da comarca do juízo de execução sem a prévia autorização deste. Bom, vamos verificar algumas questões críticas em relação a todas essas condicionantes do livramento condicional. Primeira questão. Não é razoável se estabelecer um prazo para essa obtenção da ocupação lícita. De novo, isso amplia a seletividade penal, né? A seletividade penal passa a incidir de forma muito mais vigorosa a respeito das pessoas mais pobres, mais vulneráveis, e amplia também a criminalização da pobreza. Acaba sendo, como diz o Rodrigo Roig, um estímulo a fraudes. Então a pessoa passa na farmácia da esquina, passa no comércio, na padaria e pega, né, uma declaração que ele trabalha ali, né? Então isso acaba sendo mais um estímulo à fraude do que efetivamente uma ideia de uma reinserção social, né? Mudança de território, né? Isso aqui também me parece absurdo, você ter essa dependência da comunicação ou uma autorização do judiciário, né? Quando a gente olha para as pessoas que estão submetidas ao livramento condicional ou à execução penal, essas pessoas têm condições financeiras muito precárias, né? Então, a dinâmica real de vida dessas pessoas faz com que elas tenham que ir para onde elas consigam algum trabalho, onde elas consigam moradia, e muitas vezes você não tem tempo, instrução para você procurar os mecanismos corretos de você esperar essa autorização. Acontece muito, né? O pessoal que aí trabalha, né, na defensoria já deve ter visto pessoas que chegam no atendimento dizendo, olha, eu me mudei para cá, mas o meu livramento condicional estava assinando em outra cidade, né? E aí, muito cuidado, gente. Quando a gente está falando de uma condição obrigatória, é interessante, mesmo que a pessoa já esteja no local, tá? Você pedir autorização para o local onde ela está assinando, como se ela não estivesse. Você vai dizer o seguinte, imagina que a pessoa está assinando o livramento condicional na cidade de São Paulo. Ela quer se mudar para Praia Grande, né? Ela chega na defensoria lá de Praia Grande e fala, olha, eu estou aqui estou morando aqui em Praia Grande há 2 meses, não estou assinando o livramento condicional lá. Então você vai entrar em contato com o pessoal de São Paulo, tá? E vai dizer o seguinte, olha, tá aqui, esse é o endereço que ele pode ser localizado, mas ele está se mudando, ele ainda não se mudou, ele está pedindo autorização. Porque se você falar que ele já se mudou, isso pode ser já o descumprimento dessas condições e ele pode ter o livramento condicional revogado. Então, muito cuidado aqui quando a pessoa chega dizendo que está assinando em outro local. Tá? É importante pedir essa autorização, mesmo que seja uma autorização, né, que é de fato consumado. A pessoa já está lá, mas pede como se ela não tivesse. E aqui o Roig vai dizer que seria uma violação à livre circulação no território nacional, essa ideia de você só poder ter, a pessoa só poder se mudar se ela tiver autorização, né? A dinâmica real de vida dessas pessoas não autoriza esse tempo formal que é o judiciário. Tá? Facultativas as condições, né? Não mudar de residência sem comunicação ao juiz, né? Mesmo problema, falado anteriormente, recolher-se à habitação em hora fixada, né? Não pode ficar na rua, né? São facultativas, né? Mas normalmente está ali, você tem que ir para casa 8, 10 horas, enfim, e não frequentar determinados lugares. Aí normalmente nas sentenças de livramento condicional está indicado lá prostíbulos, casas de massagem, né? Uma série de locais que, em tese, seriam mais favoráveis a condutas delitivas, né? Aqui a gente tem uma série de problemas, né? A gente tem, primeiro, uma lógica extremamente moralista dessas condições facultativas, né?
e paternalistas, a ideia de que o sujeito, estando nesses locais ou estando determinada hora fora de casa, ele estaria mais propenso para cometer crimes. É algo, né, que também não tem nenhuma lógica. Agora, gente, se vocês estiverem diante de uma pessoa que os aspectos profissionais dela dependerem da pessoa não poder estar na hora fixada, ou ela ter que frequentar esses lugares, entre aspas, de má fama, peçam uma adaptação dessas condições no âmbito da execução penal. Vamos lembrar aqui, caminhoneiro, né, e barman, né, são pessoas que o barman, no caso, pode trabalhar em bares, né, e não poderia chegar nessa hora fixada. Se a gente estiver falando de um caminhoneiro, a pessoa, né, muito provavelmente ela vai estar fora da residência, fora desse horário fixado, né? Então, pedir o ajuste dessas condições facultativas no âmbito da execução penal. Suspensão e revogação do livramento condicional. Suspensão, a gente tem o seguinte, na suspensão você tem a pessoa está respondendo a um processo por um crime que supostamente teria sido cometido durante o livramento condicional. Então, haveria uma prorrogação do livramento condicional até que houvesse uma sentença condenatória transitada em julgado nesse novo processo. Tá? Esse período de prova ele seria prorrogado, suspenso. Né? Quando a gente fala de prorrogação do livramento condicional, a gente está falando de suspensão do período de prova. O que é o período de prova? O período de prova é o tempo restante da pena. Diferente do sursi e da suspensão condicional do processo, onde você tem um período de prova ali, 2, 4 anos, etc., você, aqui, o tempo de prova é o tempo restante da pena. Então, a pessoa ela tem restante de pena 10 anos, ela entrou em livramento condicional, o período de prova é os 10 anos até o término da execução penal. Então, o período de prova é o tempo restante de pena. Tá? Para haver a revogação do livramento condicional, a gente teria que ter um trânsito em julgado da sentença condenatória. Enquanto não há o trânsito em julgado da sentença condenatória, há a suspensão do livramento condicional. A pessoa volta ao regime que ela estava cumprindo antes de ser concedido o livramento condicional e aí você tem esse prazo fica em aberto. Se houver a revogação, ela perde esse período. Se ela for absolvida, né, ela volta para o livramento condicional. Tá? Aqui a gente tem, né, que prevalece na doutrina que esse novo processo ele deveria ensejar a suspensão do livramento condicional. Porém, quando a gente olha o artigo 145 da LEP, né, a gente teria essa ideia de faculdade. Né? E aqui é uma tese interessante também a ser explorada a respeito da não obrigatoriedade dessa suspensão quando se tem um novo processo criminal advindo de algo que foi feito, né, em tese, durante o usufruto do livramento condicional. Aquilo que a gente viu, né, suspensão, né, se a gente suspender o livramento condicional, a pessoa retorna ao cárcere, né? Tendo uma decisão definitiva, você tem duas opções: revogação, no caso de condenação, ou restabelecimento pleno do livramento condicional. Desculpa. Aqui, gente, uma tese importante que eu acho interessante de vocês sustentarem no caso de pedido de suspensão do MP para o livramento condicional. No meu sentir, haveria uma necessidade de uma relação de razoabilidade entre o novo crime que a pessoa está sendo acusada e as consequências da suspensão do livramento condicional. O que eu quero dizer com isso, gente? Qual o efeito prático da suspensão do livramento condicional? A pessoa retornar ao cárcere. Tá? Então, nessa perspectiva,
você teria que ver o seguinte: infrações que não conduzam, né, a uma pena privativa de liberdade ao final do processo não seriam razoáveis de ensejar a suspensão do livramento condicional. Porque, de uma certa forma, você estaria violando a chamada homogeneidade que deve haver entre uma medida cautelar e uma eventual condenação ao fim do processo. Esse princípio da homogeneidade ele faz muito sentido no processo de conhecimento, quando a gente está discutindo prisão preventiva. Né? Não faz sentido você manter uma prisão preventiva de uma pessoa que, ao fim do processo, se ela for condenada, ela não vai ter uma pena tão grave quanto aquela estabelecida ali em sede de medida cautelar. Então, e isso aqui eu sustento com base, né, numa interpretação do livro do professor Alexis Brito. Ele vai dizer o seguinte: a suspensão do livramento condicional deveria ser entendida como uma medida cautelar pessoal, pois os efeitos dela estão muito próximos da declaração, né, ou de uma decisão de prisão preventiva. Tá? Então, se você está diante de um crime que foi cometido durante o livramento condicional, que não vai ensejar, caso a pessoa seja condenada, né, a revogação do livramento, no aspecto da revogação facultativa, artigo 87 do Código Penal, você não poderia suspender o livramento condicional e a pessoa retornar ao cárcere. É uma tese, né? Me parece muito interessante essa tese, mas, obviamente, por ser uma tese de defesa, a gente ainda não tem uma ressonância como a gente gostaria nos tribunais de São Paulo e nos tribunais superiores. Mas me parece que seria uma tese interessante ter essa ideia de homogeneidade entre a consequência da suspensão e o crime que a pessoa poderia ser condenada ao fim do processo. A revogação, ela pode ser, como a gente viu, obrigatória ou facultativa, tá? E ela será obrigatória quando houver o seguinte: a gente tem a primeira hipótese de revogação obrigatória do livramento condicional. A pessoa foi condenada a uma pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível por crime cometido durante o benefício, durante o livramento. Obviamente, a gente está falando de pena privativa de liberdade, o que vai excluir PRDs e multas. E a gente está falando de crime, o que vai excluir contravenções penais. Tá? Aqui o crime foi cometido durante o livramento condicional. Essa é a primeira hipótese de revogação obrigatória. E a gente tem duas consequências para essa hipótese de revogação obrigatória. A primeira delas é o seguinte: para essa pena que a pessoa está cumprindo, ela não pode ter direito ao novo livramento condicional. Então, se ela está cumprindo uma pena de 6 anos, essa pena será somada com a nova pena, né? Então, enquanto houver resquício dessa primeira pena, ela não pode fazer jus ao livramento condicional oriundo desta soma. Tá? E a segunda consequência seria advinda aqui do artigo 142 da LEP. Você tem que esse período que a pessoa ficou no livramento condicional, ficou em liberdade, ele não é computado como cumprimento de pena. Tá? O Marcão, né, o Renato Marcão, ele indica essa frase aqui, né? Seria uma punição justa àquele que seria desmerecedor do benefício. Então, se você revoga o livramento por um crime que foi cometido durante o cumprimento da pena, e a pessoa estava no livramento condicional há 5 anos, há 10 anos, esse tempo ele não é considerado, ele é descartado. Por isso que o livramento condicional ele é extremamente perigoso, porque se a pessoa tem o livramento condicional revogado, esse tempo que ela ficou em liberdade, ele vai para o lixo, ele não existe, segundo o artigo 142 da LEP, e é amplamente aplicado, né, nos tribunais brasileiros. Obviamente, a gente vai ter críticas a esse artigo 142 da LEP,
Primeira delas seria uma violação à coisa julgada, né? A possibilidade concreta, ainda mais se a pessoa está há muito tempo no livramento condicional, dela ter um cumprimento de pena concreto muito superior àquilo que foi estabelecido na sentença. Então, houve aqui uma violação ao título executivo, que é, como a gente falou na primeira aula, o limite e o requisito para a existência da execução penal. Duas sanções pelo mesmo fato, né? Então você teria a revogação do livramento, mais essa perda do tempo em liberdade, né? Então seria algo desproporcional. E aqui também outra teoria a respeito do livramento condicional e da desproporcionalidade indica o seguinte: olha, você estaria dando para a revogação do livramento condicional um efeito superior à condenação, às vezes até do próprio crime. Então, tipo, se a pessoa está em livramento condicional há 10 anos, ela foi condenada por um furto há 3, significa que ela vai ter uma consequência com a revogação de perder 10 anos, né, que é maior do que a pena que foi atribuída ao furto. Então é completamente desproporcional. Outra coisa, violação, né, à intervenção mínima, e ignora o fato, né, de que a pena cumprida é pena extinta. Então, esse aspecto a gente poderia também sustentar que houve, né, um direito adquirido do sentenciado a essa extinção da pena. E uma tese subsidiária, aqui para se sustentar, seria o seguinte: beleza, vamos falar então, você vai perder o tempo que ficou durante o livramento condicional. Mas vamos tentar estabelecer um limite razoável, né, para essa perda do tempo. Da mesma forma como a gente tem no âmbito das faltas graves 1/3, né, como limitação, né, você não pode perder todos os dias remidos, né, 1/3 de dias remidos como o máximo para você perder. Aqui também a gente poderia trazer aspectos de limitação, estabelecer de uma certa forma um lapso para que haja um direito adquirido a esse tempo cumprido. Então, estabelecer de repente um prazo prescricional, né, também poderia se sustentar aqui como tese defensiva, já que, e tese subsidiária, já que vai se perder, mas estabelecer um limite para essa perda que não seja do total do tempo que se esteve em livramento condicional. Segunda hipótese que a gente tem de revogação obrigatória, tá? Essa aqui, ela está dizendo o seguinte: imagina que a pessoa, antes, né, desse crime que ela teve acesso ao livramento condicional, ela foi condenada por um crime anterior, né? Ela teve um crime que ensejou o cumprimento de pena e o livramento condicional, mas antes desse crime tinha um outro correndo que, por N razões da vida, foi mais lento, né, o curso desse processo. Veio essa sentença, você somou essas duas penas, e a partir da soma das duas penas seria incompatível a permanência da pessoa no livramento condicional. O que eu quero dizer com isso? Caso venha uma nova condenação por crime anterior e você faz a soma das duas penas e ainda assim é compatível com a permanência, então mesmo somando as penas, a pessoa teria atingido metade, teria atingido 1/3, ela poderia ficar no livramento condicional. Agora, se você somou as penas e ela não obteve dessa soma 1/3, metade ou 2/3, não poderia haver a permanência no livramento condicional. Aqui, por ser uma coisa menos grave que a hipótese anterior, ou seja, de crime durante o livramento condicional, não há a consequência do artigo 142 da LEP, ou seja, esse período de prova não é perdido, ele é computado. Tá? A pessoa volta para a prisão, mas aquele período que ela ficou em liberdade não se perde. Aspectos aqui da revogação facultativa, né? Não cumprir aquelas condições, por exemplo, a pessoa não vai periodicamente ao fórum, ou, e aqui mais importante de tudo, né? Há uma condenação
transitado em julgado por crime ou contravenção que não seja privativo de liberdade. Então, isso aqui seria uma revogação facultativa, não obrigatória. Esse crime poderia ocorrer antes ou depois do livramento condicional. Se a gente fizer uma interpretação conjunta do artigo 86 e 87 do Código Penal, a gente teria que ter a prevalência, tá, da consequência penal, ou seja, a pessoa não foi condenada a uma pena privativa de liberdade, independente se o crime aconteceu antes ou durante o LC. Tá? É uma tese aqui de defesa para ampliar a interpretação, a incidência da revogação facultativa. Agora, a gente tem também um espaço para teses de defesa que indicam o seguinte: olha, ao invés de revogar o livramento condicional, com todas as suas consequências graves, amplia-se as condições do livramento condicional. Se a pessoa tinha que ir de 3 em 3 meses ao fórum, que ela tenha que ir todo mês. Se a pessoa tinha que ir de 6 em 6, que ela vai de 3 em 3. Né? Você estabelece condições mais rígidas do livramento condicional, entendendo a revogação do livramento como última ratio, tá? Ante principalmente a desproporcionalidade das consequências, se a gente estiver falando daquela revogação obrigatória da pessoa perder o tempo que ela ficou em liberdade. Extinção do livramento condicional. A gente tem aqui o artigo 89 do Código Penal, que diz que enquanto não tiver, né, uma decisão, né, passada em julgado a respeito de um processo que a pessoa responde por ter cometido esse crime durante o livramento condicional, não poderia ser declarado a extinção do livramento condicional. Só que aqui, gente, a gente tem que ler o artigo 89 junto com o artigo 90 do Código Penal e o artigo 146 da LEP. A questão é a seguinte: não pode haver a extinção se estiver correndo, né, um processo, desde que tenha havido a suspensão, ou seja, desde que tenha havido a prorrogação do livramento condicional. Se o juiz da execução, ao tomar conhecimento de que há um novo processo crime correndo contra o sentenciado, e ele não suspende e dá o período de prova, ou seja, a pessoa tinha como período de prova, como tempo restante de pena, 4 anos. Durante esses 4 anos, houve notícia que ela foi processada novamente por um crime que ocorreu durante a execução penal. O juiz da execução não suspende o livramento condicional e termina o período de prova, a pena deve ser extinta. Então, a gente só pode entender que não pode ser declarada a extinção do livramento condicional se houver a suspensão do livramento condicional. Então, ou não houve a suspensão do livramento condicional e deu-se o prazo do período de prova, ou seja, o tempo restante de pena acabou, essa pena deve ser extinta. Esse é o sentido da súmula 617 do STJ, que indica essa leitura em conjunto do artigo 89, 90 e 146 da LEP. Vou ler aqui para vocês a súmula. A pena será extinta se, ao término do período de prova, não ocorreu a revogação ou a suspensão do livramento condicional. Então, tinha como tempo restante 4 anos, houve, né, crime, não houve suspensão, não houve revogação, deixou correr, isso pode acontecer e acontece bastante, tá? Ficar atento a isso durante a execução, tem que se extinguir a pena, não tem jeito, né? Então, assim, o que essa súmula está querendo dizer é que se não ficarem atentos, Ministério Público e Poder Judiciário, em suspender quando tem notícia de um novo crime, você poderia ter a extinção do livramento condicional. Tá, gente, eu vou passar agora, né? Vou suspender aqui a nossa tela
e vou passar a palavra. Tem que parar aqui. Pronto. Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou passar a palavra para o Luciano, que já está online aqui. Luciano, eu já tinha te apresentado aí para o pessoal, tá? Se você quiser fazer alguma consideração a respeito de onde você trabalha, né? Como é que é teu contato aí com essa temática do auxílio reclusão, você fica à vontade. A gente estabeleceu mais ou menos ali o final da aula para as 9 horas. Slide? Sim. Beleza. Então, gente, meu nome é Luciano, eu sou procurador federal desde 2009, né? Então, bem rápido, o procurador federal, ele é, de certa forma, um advogado das autarquias federais. A gente trabalha ali, então, para autarquias e fundações públicas federais. E, como vocês devem imaginar, né, de todas essas autarquias, o INSS é a que mais demanda aí volume de serviço da gente, né? Todos vocês, de uma forma ou outra, têm algum tipo de contato com o INSS. E então, durante aí pelo menos os meus primeiros 8, 9 anos na carreira, eu praticamente trabalhei com direito previdenciário, e aí acabei naturalmente seguindo esse caminho aí de me especializar e fazer o mestrado também nessa área, né? Então, apesar de ser mestre em constitucional, eu escrevi sobre reforma da Previdência. Então, um tema que me desperta bastante interesse, essa questão de direitos sociais, por aí vai. Vocês devem saber que o auxílio reclusão é um benefício super controverso, né? Objeto de um monte de fake news, o pessoal compartilha várias coisas absurdas sobre o auxílio reclusão, mas só para a gente entender, né? O auxílio reclusão, ele é um benefício previdenciário como qualquer outro. Então, para que ele seja concedido, existe ali uma certa relação securitária, né? Apesar de ser um seguro social, mas não deixa de ser um seguro, que a pessoa tem ali com a Previdência, com o INSS. Então, se acontecer ali, né, o risco social, então, os dependentes, né, dessa pessoa terão direito a receber, então, o auxílio reclusão. O fundamento constitucional está lá no 201, inciso 4º da Constituição, que prevê que a Previdência Social vai, então, pagar o auxílio reclusão para os dependentes do segurado de baixa renda. Houve, durante muito tempo, uma discussão em torno se essa expressão baixa renda se referiria ao segurado ou aos dependentes, né? Então, a interpretação que se fazia por parte dos advogados, né, dos interessados no recebimento do benefício, era de que a ideia de baixa renda se referiria aos dependentes, mas o que acabou se consolidando na jurisprudência foi de que você deve aferir se o preso é uma pessoa de baixa renda ou não, e não o dependente. Isso, na prática, acaba afastando um pouco a extensão do benefício, porque vocês devem imaginar que, quando a pessoa é presa, a família, né, os filhos, o cônjuge, o companheiro, fica sem renda, né? Geralmente tem uma situação ali que a pessoa que foi presa era o provedor da casa, né? E aí, como você vai aferir isso a partir da renda do preso e não da família, você acaba limitando o acesso ao benefício previdenciário. O auxílio reclusão tem seu fundamento legal no artigo 80, tá? Que eu transcrevi aí na tela para vocês. A gente vai esmiuçar isso um pouquinho. Claro, não dá para super especificar, né, e tal, até porque algumas coisas dependeriam de uma teoria geral do direito previdenciário, mas eu vou tentar ir, pelo menos, aos contornos básicos do benefício, para, se em algum momento vocês receberem alguém e quiserem dar uma orientação, vocês saberem o que falar. Os requisitos, então. A primeira coisa, o segurado ele deve estar recluso, né, deve estar preso em regime fechado. Tá? Isso é uma alteração recente ainda de 2019. Se eu não estou enganado, até então, acho que o semiaberto também autorizava a concessão do auxílio reclusão, mas atualmente só o regime fechado autoriza a concessão do auxílio reclusão. Segundo requisito, qualidade de segurado de recluso. A gente já vai ver o que é isso. Terceiro requisito, carência.
e quarto requisito, baixa renda. Né? Então, a primeira coisa, desde então desse ano, do início desse ano, a natureza da reclusão deve ser de regime fechado. Então, o semiaberto e o aberto não autorizam a concessão do benefício do auxílio de reclusão. Tá? Importante, o requerimento ele tem que ser instruído então, com essa certidão judicial. Isso, como é uma questão nova, pode ser que vocês venham a ser demandados aí na defensoria por conta disso. Né? A família, né, os dependentes do preso, pedindo, então, essa certidão judicial para poder apresentar ao INSS para o requerimento do auxílio de reclusão. Artigo 117, eu não coloquei aqui, mas é do Regulamento da Previdência Social, Decreto 3.048. Então, ele vai dizer que ele é o decreto, né, que especifica, né, detalha as prestações previdenciárias, vai colocar, então, que enquanto o segurado permanecer detento ou recluso, então, acho que agora, no caso, só recluso, né, os termos técnicos de execução penal eu não conheço, mas enquanto ele estiver em regime fechado, o auxílio de reclusão vai ser pago. Parágrafo 1º, ele deve apresentar trimestralmente esse atestado de que continua preso, né? Isso deve mudar porque agora, com a reforma da Previdência, se criou um parágrafo no artigo 80, o parágrafo 2º do artigo 80, prevendo que deve-se criar um sistema integrado que permita que o próprio INSS verifique se o segurado continua preso. Tá? Se o preso fugir, o benefício é suspenso. E aí, se ele é recapturado, o benefício volta a ser pago. Tá? Isso é um elemento importante porque se costuma dizer que isso seria um estímulo para o preso não fugir. Enfim, tem uma justificativa aí, né? Mas se a gente vai pensar, um problema, porque não necessariamente o preso vai voltar para a família. Imagina, a pessoa foragido e tal, não vai conseguir um trabalho. Mas aí tem o parágrafo 3º, tem uma discussão interessante. Se, durante o período de fuga, ele conseguir exercer uma atividade, isso vai ser contabilizado depois para verificação da perda da qualidade de segurado. O que significa? Se o preso fugir e ele ficar foragido por um tempo suficiente para ele perder o vínculo com a Previdência Social, na recaptura, esse benefício não é restabelecido. Qualidade de segurado. Se vocês quiserem ver melhor, vocês podem conferir lá no artigo 11 da Lei 8.213, que estabelece todos os tipos de segurado da Previdência Social. Mas o que a gente pode dizer, grosso modo, é que, para a gente verificar se os dependentes terão direito ao auxílio de reclusão, a gente tem que ver se o preso estava contribuindo para a Previdência Social. Tá? Então, se ele estava, ou ele tinha carteira assinada, ou ele estava pagando o carnê. A gente tem alguns casos de segurado rural, que às vezes a pessoa nem precisava estar contribuindo, mas só pelo fato de exercer uma determinada atividade, aquilo já presume um vínculo com a Previdência. Está tudo lá no artigo 11. Então, se a pessoa estava contribuindo para a Previdência Social, ela tem essa qualidade de segurado. Tá? Uma coisa importante, a lei de benefícios prevê um chamado período de graça. O que é esse período de graça? É um período durante o qual, mesmo sem a pessoa contribuir, ela mantém esse vínculo com a Previdência Social. Tá? Então, se você ficar 12 meses sem contribuir, durante esses 12 meses você está protegido. Se você tiver mais de 120 contribuições, ou seja, se você tiver contribuído por mais de 10 anos, esse prazo se estende para 24 meses. E se você comprovar a condição de desemprego, esse prazo aumenta mais 12 meses. Então, pode chegar até 36. Tá? Então, isso vai ser avaliado ali no caso concreto. Terceiro requisito, carência. Esse requisito não existia até esse ano, até a Lei 13.846. Tá? Então, agora, desde a edição da Lei 13.846, os dependentes só farão jus ao auxílio de reclusão se o preso tiver pelo menos 24 contribuições. Isso para os novos segurados. Né? Agora, ele contribuiu 24, aí ele parou de contribuir e perdeu a qualidade de segurado. Quando ele volta a contribuir, aí não serão mais 24, serão apenas 12. Tá? Mas, grosso, é difícil nessa situação de auxílio de reclusão, vai ser bem difícil. Isso aqui foi uma limitação clara do alcance do benefício.
não havia carência até então bastava que a pessoa tivesse contribuído e se fosse presa, os dependentes já teriam direito. Então veio uma tentativa clara de reduzir o alcance do benefício. Na verdade, acho que esse benefício só não foi extinto porque tinha prisão constitucional, né? Porque a intenção do governo era realmente extinguir o auxílio de reclusão. Então eles limitaram o máximo que eles puderam, né, o alcance do benefício, criando então essa carência. Então existe pelo menos 24 contribuições para os novos segurados. E o quarto requisito de baixa renda, que eu já tinha falado, então esse requisito vai exigir que o preso tenha uma renda mensal igual ou inferior a R$ 1.364,13. Esse valor ele vai ser corrigido ano a ano, tá? Isso está lá no artigo 27 da Emenda Constitucional 103. E esse valor é aferido, então, se fazendo a média dos últimos 12 meses. Existe uma discussão também na jurisprudência se o segurado, o recluso, né, o preso, estivesse desempregado no momento da prisão, se isso seria considerado baixa renda ou não, tá? A jurisprudência se inclina por dizer que se no momento da prisão ele estava desempregado, ele tinha renda zero e, portanto, seria de baixa renda. Mas ainda é uma discussão e com essa redação nova, né, com essa previsão nova do artigo 27 da Emenda 103, isso deve voltar a ser discutido aí pelos tribunais. Bem, quem tem direito ao auxílio reclusão? O auxílio reclusão não é pago ao preso, né, como a gente às vezes recebia no WhatsApp aí nos últimos meses, né? O auxílio reclusão é um benefício pago aos dependentes. Qual é a lógica aqui? É uma expressão até do princípio constitucional de que a pena não vai passar da pessoa do condenado. Então você, de alguma forma, tem que proteger ali os dependentes ali do recluso, né? O Estado está exercendo ali o seu direito de punir, mas ele também tem que pensar ali nas pessoas que dependeriam daquela pessoa que foi presa, né? Então a gente vai ter 3 grupos de dependentes, tá? E é importante você registrar o seguinte: se houver um dependente de um grupo, os dependentes do grupo seguinte serão excluídos do benefício, tá? Então, qual é o primeiro grupo? Quem tem preferência absoluta aí para recebendo o benefício? Cônjuge ou companheiro, filho, que filho, né? Não vai ser todo filho. Menor de 21 anos, não emancipado, o inválido, o portador de deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Então, se ele tiver um filho nessas condições, esse filho vai ser também dependente, tá? Se ele não tiver nenhum dependente desse grupo 1, aí a gente passa para o grupo 2. Tá? Perdão, esqueci de dizer. No grupo 1, a dependência é presumida, tá? Então, basta apresentar a certidão de casamento ou apresentar a certidão de nascimento do filho. Se for companheiro, vai ter que fazer prova da união estável, mas comprovando o casamento, a filiação ou a união estável, o benefício é concedido automaticamente. Nos grupos seguintes, já há necessidade do dependente provar essa dependência, tá? Então, se não tiver filho, cônjuge ou companheiro, os pais podem se habilitar como dependentes. Mas aí os pais vão ter que provar que dependiam economicamente do filho que está preso. Como é que ele vai fazer isso? Vai mostrar que o filho transferia dinheiro para a conta, que fazia compra, que comprava remédio, que morava junto, enfim. Aí o INSS vai pedir lá a documentação necessária para comprovar essa dependência. Se não tiver os pais também, aí pode passar para o terceiro grupo, que serão os irmãos não emancipados, menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual, mental ou deficiência grave. Então a gente sabe que há casos em que um irmão sustenta o outro, porque na ausência dos pais, ou porque os pais não têm renda, enfim. Aí nesse caso pode ser possível que haja aí um irmão também na condição de dependente. Uma coisa que eu acho que eu não coloquei aqui no slide, mas que é importante, é que o tutelado e o curatelado também se equiparam a filho, então entrariam lá no grupo 1, e existe uma discussão jurisprudencial muito grande sobre o menor sob guarda. A jurisprudência se inclinava para considerar o menor sob guarda como dependente também, mas a Emenda Constitucional 103 excluiu o menor sob guarda da condição de dependente. Provavelmente isso vai voltar à discussão judicial, tá? Tem essa disposição também que é recente, também foi incluída agora esse ano. Então, se o dependente for condenado, né, por um crime cometido contra
a pessoa do segurado, né? E esse é um caso assim, se o preso foi vítima de um crime cometido pelo dependente, tá? No caso, homicídio doloso ou tentativa desse crime, então o dependente não vai fazer jus ao benefício, tá? O valor do benefício também mudou bastante, essa questão do valor, tá? Então, como é que isso vai ser feito? Tem uma conta lá, que não cabe agora eu explicar para vocês, mas o INSS faz uma conta, geralmente uma média dos valores que a pessoa recebia, e aí vai encontrar esse valor, e aí esse valor vai ser decomposto. Vai ter uma cota familiar de 50% e vai se adicionar 10% por dependente até chegar a 100%. Então, se o preso só tinha um dependente, então a gente vai ter 50% da cota familiar e uma cota referente àquele dependente, 60% dessa média. Se ele tiver 6 dependentes, não vai ser 110%, vai ficar limitado, então, aos 100%, tá? Isso é uma mudança, porque antigamente era 100%, e hoje, quando acaba a situação de dependência, a cota é extinta. Antigamente, essa cota se revertia entre os demais dependentes, tá? Também não vale muito entrar em detalhes aqui, porque vocês não vão chegar a lidar com isso aí no dia a dia de vocês, mas é importante saber que houve uma redução bastante expressiva também do valor do benefício. Existe uma previsão legal que aumenta o valor no caso do dependente inválido ou deficiente, tá? Tem uma norma aí mais favorável, que aí nesse caso pode ser até que ultrapasse o limite de 100% dessa média, mas é uma hipótese mais rara, né? Mas no caso de existir dependentes deficientes, pode acontecer. E, para a gente fechar, o benefício ele vai ter, então, uma duração aí que vai variar de 4 meses até a vida toda, né? Enquanto a pessoa tiver reclusa, tá? Isso foi uma alteração um pouco mais, acho que foi de 2015, né? A pensão por morte sempre foi um benefício vitalício, mas então, com as últimas reformas da Previdência, passou a ser um benefício com uma variação de tempo, tá? Então, basicamente, o que tem que se verificar? O tempo de casamento ou de união estável, no caso da esposa. Então, se esse casamento ou união estável for inferior a 2 anos, o benefício vai ter só 4 meses de duração. Você verifica também a idade do dependente, tá? Isso se aplica mais no caso do cônjuge ou da esposa. Então, se o cônjuge e a esposa forem mais jovens, né, o cônjuge e o companheiro for mais jovem, a tendência é que o benefício dure menos do que se o cônjuge ou companheiro sobrevivente for mais idoso, tá? Então, gente, em linhas gerais, é isso que a gente tem no auxílio de reclusão. Acho que já é o suficiente para vocês saberem, né, como é que funciona, quem é que tem direito. Como que pede auxílio de reclusão? Na página do INSS tem um link lá para fazer o pedido online, ou pelo 135, vocês podem orientar, né, os assistidos a ligar no 135 ou a ver a página do INSS. Se for cônjuge é mais fácil, se for filho é mais fácil, porque a certidão de nascimento é suficiente. Agora, se for companheiro, se for pai, já orienta a juntar o máximo de documentação possível que comprove a união estável, que comprove a relação de dependência, para que esse benefício possa ser solicitado. Se a pessoa não tiver conseguido no INSS, o ideal é encaminhá-la ou para o Juizado Especial Federal da região, de onde vocês estiverem trabalhando, ou para a Defensoria Pública da União, né, que vai fazer, então, se for o caso, essa assistência judicial para a pessoa conseguir, então, o benefício judicialmente, certo? E aí, não sei quanto tempo a gente ainda tem, abrir para as perguntas aí de vocês. Maravilha, Luciano. Obrigado aí pela contribuição. Bom, teve aqui uma pergunta do Luiz Felipe. Poderíamos pensar na concessão de auxílio reclusão a dependentes de presos provisórios? Vamos fazer da seguinte maneira, Luciano. Eu vou fazendo a pergunta à medida que elas vão chegando, né? Se alguém quiser também falar, né, ao invés de escrever. Do nosso convite, viu? O Rafa tinha falado para ele para arranjar alguém para vir.
Você veio, deu uma aula muito boa, obrigado. Ia pedir para você disponibilizar os slides para a gente, né? Porque achei que ficaram bons. E outra coisa, quem quiser fazer pergunta, gente, é só tirar o áudio, é só colocar o microfoninho, o próprio, né, no canto esquerdo inferior e fazer a pergunta. Antes disso, levanta a mão, naquele sistemática de levantar a mão. Vai lá no participantes, levanta a mão, que aí eu vejo e atribuo a palavra. Beleza? Bom, tem uma pergunta aí? Pode ir lá, Luciano. Essa pergunta aqui do Luiz Felipe, é isso? Não, na verdade, a lei não faz uma distinção entre preso provisório, preso definitivo, sentença prestada em julgado. Mas, se o sujeito foi preso, já nasce o direito ao benefício dos dependentes, tá? Cumpridos os demais requisitos, foi preso em regime fechado, já tem direito ao recebimento, a pessoa já pode ir lá fazer o requerimento no INSS, sem problema nenhum. Bom, mais alguém? Da União, Luciano, o procurador federal, né? Oi, Bruno, não te ouvi. Eu ia falar, não é todo dia que a gente tem um procurador federal, né? O seu é o procurador federal, né? Com a gente aqui. É até engraçado, né? Porque como eu trabalho na defesa do INSS, né, muitas vezes eu acabo defendendo teses com as quais eu não concordo, né? Mas, infelizmente, a gente tem visto essa tendência de... na verdade, assim, isso tem acontecido em geral, né? A gente tem visto uma redução do acesso às prestações previdenciárias, né, já sistematicamente há algum tempo. Isso aí a gente pode colocar desde 98, sucessivas reformas previdenciárias. A gente teve em 98, teve em 2003, depois a gente teve mais no âmbito do serviço público e agora mais recente, né? E sempre com essa limitação do benefício. E o auxílio reclusão e a pensão por morte, que são dois benefícios muito parecidos um com o outro, né? A lógica é bem similar, tanto em relação ao valor do benefício. Praticamente tudo que eu falei aqui para vocês hoje se aplica também à pensão por morte, né? Então, nos dois casos, a gente viu uma diminuição bastante expressiva do acesso a esse benefício, uma tentativa de limitar a concessão desse benefício. Estou vendo uma pergunta aqui sobre o indeferimento, né? O INSS tem um processo administrativo próprio, um processo administrativo previdenciário, está colocado lá na 8.213 também, tem no decreto, né, como é que isso é feito. Existe essa possibilidade de fazer o recurso interno, tá? Então, isso é analisado ali dentro de novo, depois vai para uma junta de recursos, que é um órgão que não pertence ao INSS, pertence à União, mas que também faz essa análise em sede administrativa. Mas eu vou te falar pela prática, tá? Agora falando sem ser pela lei. Não me parece que vale a pena fazer esse recurso na esfera administrativa, porque demora muito. Hoje o quadro do INSS está bastante complicado, de servidores, vocês têm visto, né? Tem aparecido bastante nos jornais, né? De falta de funcionário, os processos estão demorando muito tempo para serem analisados. Então, acho que no caso de indeferimento, eu não sei se eu, pessoalmente, se eu estivesse numa situação dessa, se eu recorreria administrativamente. A minha tendência seria já judicializar direto. Luciano, o INSS, né, sempre trabalha com a ideia de que não existe um direito ao regime jurídico, né? Então, essas novas regras que foram estabelecidas, mais duras, elas se aplicam, então, mesmo aos fatos passados. Ou seja, hoje, um direito cai nas novas regras, é isso? Essa pergunta é bem interessante e importante, tá? Essas regras que eu passei, gente, são as regras que são válidas para os segurados que foram presos a partir das alterações, tá? Se os requisitos estavam preenchidos antes
da reforma da Previdência, você vai buscar, então, na lei anterior, o valor do benefício, os requisitos de acesso, tudo bonitinho. Então, se a pessoa foi presa em 2018, ela não vai precisar comprovar 24 contribuições, tá? O benefício já vai ser concedido sem carência, tá? Então, assim, é importante, se vocês se depararem numa situação em que vocês acham que pode haver ali um caso ali de aplicação de direito intertemporal e tal, pode ser o caso de aplicar uma regra mais favorável em razão da legislação anterior, tá? Porque, assim, o regime jurídico, ele não existe direito adquirido ao regime jurídico, mas se você implementou os requisitos para a concessão do benefício de uma determinada forma, aí surge o direito adquirido à prestação previdenciária. Luciano, tem duas perguntas aqui, né? Sim. Uma é do Yandir. A solicitação do benefício pode ser feita mediante encaminhamento de assistente social. Yandra, desculpa, é que está cortando aqui o ar. E a outra do Daniel de Oliveira. Se o recluso é trabalhador autônomo que não é segurado e, por exemplo, possui um filho dependente, em tese não faz jus ao auxílio reclusão. Existe algum outro benefício que tenha direito? Essas duas perguntas. Vamos lá. Solicitação para o encaminhamento do assistente social. O assistente social pode encaminhar para o INSS, mas não vai fazer muita diferença entre a pessoa chegar com encaminhamento ou ela mesma ir lá e fazer a solicitação do benefício, porque, no fim das contas, os requisitos vão ser analisados da mesma forma, né? O que o assistente social pode fazer é prestar essa orientação para a pessoa já chegar lá no INSS mais ou menos munida da documentação necessária, né? Quanto mais documento a pessoa tiver, né, principalmente nesses casos em que precisa comprovar a relação de companheirismo ou precisa comprovar a relação de dependência econômica, é melhor, tá? Se o recluso é trabalhador autônomo. No caso do trabalhador autônomo, é importante a gente diferenciar, porque tem duas situações diferentes, tá? Tem o trabalhador autônomo que ele mesmo recolhe as contribuições previdenciárias, e aí, nesse caso, se ele não estava pagando, os dependentes não vão ter direito ao benefício. E tem o caso do trabalhador autônomo que o tomador do serviço deve fazer o recolhimento. E aí, nessa situação, mesmo que o tomador do serviço não faça o recolhimento, a pessoa terá direito ao benefício previdenciário, porque ela não é responsável pelo recolhimento da contribuição, tá? Então, isso aí vai ter que ser aferido caso a caso. Agora, no âmbito previdenciário, não existe nenhum benefício que possa ser concedido ao filho dependente se o pai ou a mãe não eram segurados no momento da prisão. Aí você vai ter que buscar isso na assistência social. Aí pode ser que tenha algum benefício assistencial que possa ser concedido. Mas no âmbito da Previdência Social, se o pai ou a mãe não era segurado no momento da prisão, a pessoa não vai ter direito a receber nada pelo INSS. Bom, mais alguém, gente? Bruno, quer fazer alguma consideração? Acho que a nossa hora também já tá chegando também. Primeiro aí queria agradecer o Luciano, se o Luciano também quiser trazer mais alguma ponderação. Só lembrar para vocês que na próxima aula, próxima segunda, né, a gente vai falar sobre a disciplina prisional, então a gente vai analisar a questão das faltas graves, sindicância, etc., e as consequências para o cumprimento da pena do reconhecimento de faltas graves no curso da execução penal. Bruno, tem alguma coisa aí, algum recado que você lembrou, alguma consideração? Gente, eu queria agradecer demais, viu, Luciano? Obrigado mesmo, viu? Olha, dá uma luz pra gente. Olha, eu tô sabendo agora, 135, juizado, também já tem até para repassar, mas também eu quero dar uma olhada nos seus slides e prometo que eu vou estudar essa matéria e qualquer coisa o Rafa me passa o seu telefone aí que eu vou tirar umas dúvidas aí, viu, cara? Inclusive, interessante uma coisa que você quer preparar pra gente, já fica a sugestão aqui, né, Rafa?
falar sobre o benefício de prestação continuada. Eu acho que talvez em algum momento também, como é uma coisa que às vezes também aparece lá para a gente, o auxílio acidentário também, alguma coisa assim, né, Rafa? Tem uma coisa que é da competência estadual também, que eu agora nem me recordo exatamente qual que é exatamente. Mas tem um que é da competência estadual, né, Luciano? O auxílio Então já dá acidente. uma preparada que seria interessante. O Auxílio auxílio acidente, né? doença, aposentadoria por invalidez e auxílio acidente acidentários, né? Quando a causa do acidente de trabalho é a competência da Justiça Estadual. Legal. Ó, Luciano, então já fica essa sugestão, porque assim que, ou no final da aula do Rafa, ou depois, a gente dando uma certa continuidade, a gente gostaria de você de volta. Obrigado mesmo, porque foi muito didático, muito bacana. Deixa esses slides com a gente, porque muito bons mesmo. E, pessoal, só um outro recado, que é o seguinte, essa aula vai ficar disponível por uma semana para vocês, certo? Só para assistir durante a semana, e próxima semana, nova aula do Rafa. É que eu preciso apagar a nuvem do Zoom para colocar essa nova, para poder baixar. Mas a nossa ideia é que no futuro todas elas fiquem à disposição no YouTube do curso popular preparatório para a Defensoria Pública, tá? Doutor Rafael, só uma pergunta bem rápida, se possível. Nesse período de pandemia, onde o fórum está fechado, é importante que o advogado informe para o juiz da execução os presos que estão em livramento condicional, que estão em possibilidade de assinar, né? É importante que os advogados se manifestem no processo, dando essas informações para o juiz, ainda que esteja suspenso? Olha, interessante a tua pergunta, Fábio, né? Mesmo assim, eu faria, né? Se eu tivesse com uma quantidade baixa de clientes que possibilitasse esse informe, eu faria, assim, porque é isso, né? Tipo, o seguro morreu de velho, né? E vai que o juiz lá da execução ele não tomou conhecimento, né? Então, para garantir, eu faria sim, né? E aí, de repente, até juntar aspectos de impossibilitando o transporte da pessoa na cidade, se tiver lockdown, acho que é um aspecto interessante, né? Obviamente que você, caso houvesse algum dano na execução pelo não comparecimento durante esse período, você estaria resguardado nas resoluções que estabelecem tanto a 62 quanto as resoluções regionais dos tribunais. Mas é isso, é melhor não arriscar, né? E a gente sabe que a gente lida com um público vulnerável, que o direito à liberdade pode ser facilmente suprimido a qualquer tempo. Então, eu avisaria, Fábio. É um bom questionamento aí para a contribuição. Ok, muito obrigado, doutor. Gente, então eu quero agradecer demais a presença de todos vocês, principalmente dos dois professores hoje que nos brindaram com uma aula maravilhosa.